Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para a nossa aula de número 4, Impactos Geoeconômicos, da ordem bipolar à geopolítica atual. Página 21 do seu livro didático, gostaria de convidar a fazer essa viagem. Vamos comigo? Me acompanhe, por favor? Vamos nessa! Então pessoal, a ordem bipolar foi a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, caracterizada pela Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, professor Rubens? Um conflito ideológico entre as duas potências que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, liderando o grande bloco de países capitalistas, versus a União Soviética, liderando o grande bloco de países socialistas. Por que Guerra Fria, professor? Guerra Fria porque, na verdade, ficou no campo das ameaças, no campo ideológico. Nunca houve efetivamente uma terceira guerra mundial, que seria, com certeza, o que ocorreria se Estados Unidos e União Soviética levassem esse projeto muito a sério. Como foi apenas uma guerra de ameaças, de alianças, ficou conhecido como Guerra Fria. Por que, professor, a ordem desse período era bipolar? É muito simples. Porque naquele período da disputa entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, todos os países do planeta tinham que tomar uma decisão, pelo capitalismo americano ou pelo socialismo soviético. O Brasil, por exemplo, que tinha naquele período do início da Guerra Fria, em 1946, eleito como presidente o general Eurico Gaspar Dutra, Dutra, ao assumir a presidência, não teve dúvidas. Rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e declarou apoio aos Estados Unidos. Por que o Brasil resolveu apoiar o lado americano? Porque o Brasil sempre teve uma política de aliança com os Estados Unidos. E o presidente Dutra não iria jogar tudo isso na lata do lixo e declarar apoio aos soviéticos. Então ele manteve o normal. Como sempre houve uma aliança Brasil e Estados Unidos, o Brasil resolveu apoiar os Estados Unidos durante a Guerra Fria. E assim fizeram basicamente todos os países do mundo. Tomaram uma decisão do lado dos Estados Unidos, do lado capitalista, ou do lado da União Soviética, o lado socialista. Essa é a ideia de bipolaridade, que a gente chama também de maniqueísmo, a disputa entre o bem e o mal. Professor Rubens, quem era o bem? E quem era o mal nesse jogo de disputas e interesses? Na verdade, pessoal, esse conceito de bem e mal, ele é muito relativo. Os países que apoiavam os Estados Unidos e o bloco capitalista tinham eles como bem. E, obviamente, a União Soviética e o bloco socialista como a representação do mal. E o inverso. Os países que declararam apoio à União Soviética e seu grupo socialista viam neles o conceito de bem. E viam nos Estados Unidos e seu grupo de países capitalistas a maldade. Esse conceito, como eu disse, ele é muito relativo. E maniqueísmo é essa prática, essa disputa entre o bem e o mal. Então essa era a postura, essa era a ordem bipolar da época da Guerra Fria, que predominou de 1946 até 1991. Professor Rubens, o senhor disse que não houve uma terceira guerra mundial, graças a Deus. Como então era que desenvolvia essa Guerra Fria? Pessoal, geralmente eram ameaças, eram coações, eram alianças, e eu gostaria de frisar duas coisas para vocês. Primeiro, a corrida armamentista, que era a disputa entre Estados Unidos e União Soviética sobre quem desenvolvia armas de destruição em massa, quem tinha tropas mais bem armadas e mais bem treinadas que o outro. E isso servia de propaganda. Primeiro, para você intimidar o seu rival. Segundo, para você impressionar o mundo com seus exércitos. Do mesmo modo, havia a corrida espacial, o projeto de conquistar o espaço. Americanos e soviéticos gastaram bilhões no projeto armamentista espacial para impressionar o mundo. E nesse aspecto da corrida espacial, vale lembrar que os soviéticos saíram na frente. Em 1957 enviaram o primeiro satélite ao espaço, Sputnik, e o projeto foi muito bem sucedido e até animou os soviéticos para no mesmo ano, em 1957, enviarem um novo foguete ao espaço, Sputnik 2, dessa vez com uma tripulação, uma cadela, Laika, o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Mais um projeto bem sucedido, até que em 1961 os soviéticos pela terceira vez conquistam o espaço, enviando o primeiro astronauta na nave Vostok. Yuri Gagarin, em 1961, foi o primeiro astronauta do mundo a ver a Terra lá de cima, dar uma volta sobre sua órbita. É dele a famosa frase, a Terra é azul, porque foi essa a impressão que ele teve quando olhou a Terra lá de cima, aquele imenso azul. Até então nós não tínhamos essa imagem por humanos, Ele foi o primeiro a conseguir esse feito. E os Estados Unidos, professor? Foi deixando os soviéticos desenvolver esse projeto espacial e não fizeram um revite? Claro que sim. No final dos anos 50,
os americanos criaram a NASA, a maior empresa espacial do mundo, que existe até hoje. E finalizaram a década de 60 de forma brilhante, vencendo a corrida espacial. Dia 20 de julho de 1969, a nave Apollo 11 levou 3 astronautas ao espaço. Desses 3, 2 estiveram no solo lunar, Buzz Aldrin e o primeiro, Neil Armstrong. Quando esteve na Lua, disse a famosa frase: "É um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade." Esse feito americano de conquistar a Lua em 20 de julho de 1969 jamais foi repetido pelos soviéticos. Daí a ideia que os Estados Unidos venceram a corrida espacial porque fizeram algo que os seus adversários não conseguiram também fazer. Tudo bem, esse é o contexto da Guerra Fria. Além, é óbvio, de divisões de países, poderia citar aqui 3 países que foram divididos pela Guerra Fria. A Alemanha dividiu-se em Alemanha Ocidental, do lado capitalista, e a Alemanha Oriental, que optou pelo socialismo. A Coreia dividiu-se em Coreia do Norte, que optou pelo socialismo, e Coreia do Sul, que optou pelo bloco capitalista. E finalmente o Vietnã. O Vietnã do Norte, que também optou pelo socialismo, e o Vietnã do Sul, que optou pelo capitalismo. São apenas alguns exemplos de países que foram divididos nessa bipolaridade da Guerra Fria. E em 1991 a Guerra Fria acabou, quando a União Soviética sucumbiu. Não suportou a disputa com os Estados Unidos e se desintegrou. Em 1991, a União Soviética anunciou o seu fim e seu desmembramento em 15 países. A partir dali, finalizava a Guerra Fria com uma suposta vitória dos Estados Unidos, que estão aí liderando o planeta. Afinal de contas, a disputa da Guerra Fria entre americanos e soviéticos era justamente essa: quem seria a principal potência geopolítica do século XX e início do século XXI. E esse posto ficou com os Estados Unidos, vencedor da Guerra Fria quando viu seu oponente se desintegrar em 1991. Hoje, a ordem não é mais bipolar, hoje a ordem é multipolar. Os vários blocos econômicos, o processo de globalização, a disputa dos países principalmente por recursos energéticos, o petróleo, que é a fonte de energia mais consumida no mundo. Então hoje o mundo tem outra disputa, são disputas localizadas, é combate ao terror, disputa por territórios, disputa por fontes energéticas. Todos esses conflitos da atualidade nós veremos na próxima aula. Um forte abraço e até lá.